A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Queridos, te convido para fazermos menção da palavra do Senhor. A palavra que é digna de toda aceitação. Palavra que liberta, palavra que transforma. A palavra do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. O único Deus que não faz acepção de pessoas. O único Deus que tem o poder de dominar tudo e todos. E nós vamos fazer menção dessa palavra nesta noite. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel, da descendência de Abraão, Deus escolheu aquele povo como herança peculiar de Deus. Para que aquele povo fosse representante do Senhor na terra. Para que a descendência de Abraão fosse os representantes de Deus na terra. Mas só que Deus fez promessa a Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra estranha. E Deus permite que a família de Jacó fosse peregrinar na terra do Egito. E aquele povo foi humilhado ali por Faraó. Eles ficaram ali 400 anos debaixo de uma servidão de Faraó. Aquele povo era humilhado. Eles eram obrigados a trabalhar em jornada dupla, servindo a um rei perverso, que não tinha nenhum conhecimento de Deus. Porém, Israel começou a clamar ao Senhor. Eles começaram a se sentir muito afligidos, começaram a clamar ao Senhor, e Deus ouviu o clamor deles. Deus levanta Moisés para ir resgatar o povo dele do Egito. E Deus endurece o coração de Faraó para que não libertasse aquele povo. E Deus começou a mandar praga para o Egito, até que Faraó abriu mão do povo. E Moisés resgata aquele povo do Egito, trazendo em direção à terra da promessa, Nova Canaã. Mas tinha que atravessar o deserto. Só que na trajetória do deserto, no período de atravessar o deserto, eles começaram a murmurar. Começaram a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. E Deus se irou contra aquele povo. E Deus enviou serpente para perseguir aquele povo. Muitos morreram ali naquela trajetória, picada por serpentes venenosas, a ponto deles reconhecer que eles pecaram contra Deus e contra Moisés, e eles pediram a Moisés que orasse ao Senhor para usar de misericórdia com eles. E Moisés ora ao Senhor, e Deus manda Moisés levantar uma serpente de metal ali no deserto, para que aquele povo, quando fosse picado por uma serpente, eles olhassem para aquela serpente de metal e fosse curado. Como os seres humanos é tendencioso a crer só naquilo que vê, eles nunca iriam acreditar que Deus seria capaz de livrar eles pela fé. Deus viu que a fé deles não seria suficiente. Deus manda Moisés levantar uma serpente de metal ali no deserto, e todos aqueles que eram picados por uma serpente venenosa olhava para aquela serpente e era curado.
E ainda assim, eles continuaram murmurando contra o Senhor. E a Bíblia nos fala lá no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que uma maioria da parte deles não entraram na terra da promessa, que em um só dia caiu 23.000 por causa das suas murmurações, por causa da sua vontade própria. 23.000 em um só dia caiu ali no deserto. E a humanidade é tendenciosa a isso. Quando eles entraram na terra da promessa, Deus mandou que eles destruíssem aquelas nações. E eles não destruíram, eles fizeram aliança com aquelas nações, a ponto deles dar os seus próprios filhos em sacrifício aos demônios. Isso nos faz entender que desde o princípio as nações são tendenciosas a contrariar a vontade de Deus. Em todo tempo, o homem, a geração, se rebelou contra o Senhor. E Deus, em todo tempo, Ele tem se mostrado amor misericordioso para com a humanidade. Nunca foi a vontade de Deus que o homem se perdesse. Em todo tempo a vontade do Senhor é que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Como aquela geração, ela se tornou mística e foi se misturando com outras nações, e veio os gentios. Os gentios não tinham promessa de salvação. Deus olha para a terra e vê a humanidade mergulhada no pecado, sem Deus, sem salvação. Ele estende o seu próprio braço e traz salvação à humanidade. Ele envia seu Filho Jesus Cristo para entregar sua própria vida ali no Calvário, para a salvação de todo aquele que nele crê. E Jesus, nascido de mulher, na forma humana, com 30 anos de idade, ele começou a sua trajetória missionária, e em todos os dias da vida dele ele foi perseguido. Em todos os dias da vida de Jesus ele foi perseguido, porque ele pregou a verdade, porque ele dizia que era o Filho de Deus, porque ele falava a verdade. Desde o começo, a verdade foi sempre oprimida pela humanidade. E nesses dias não é diferente. Esses dias nós estamos tendo dificuldade, porque a mentira permeia pela terra e muitas pessoas estão se usufruindo da mentira para se darem bem. Mas Jesus Cristo de Nazaré é a verdade que liberta. Jesus de Nazaré é a verdade que liberta. Veja que no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 14 e 15, veja o que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Meu amado, quando falamos em vida eterna, tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que pensam que a vida termina aqui na terra. Tem pessoas que acham que quando esse corpo mortal tomba, tudo acabou. Eu quero te deixar bem claro nesta noite, que no dia que teu corpo tomba aqui na terra,
Você está mudando apenas de país. Você está indo para a eternidade. Mas essa eternidade tem duas dimensões. Tem uma dimensão com Cristo e outra dimensão sem Cristo. E é preciso que todos entendam a sua necessidade de o aceitar Jesus Cristo como seu Salvador para direito de salvação e vida eterna. Porque será muito triste aqueles que tiver direito de vergonha e desprezo eterno. Em Cristo é direito de salvação e paz eterna, mas sem Cristo é direito de vergonha e desprezo eterno. E o mesmo Jesus Cristo, aquele diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, que importa que o Filho do Homem fosse levantado. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi levantado ali no madeiro. Ali ele foi morto em morte de cruz. Aquela cruz era para mim e para você, mas Jesus tomou para si, porque ele sabia que nenhum de nós seria capaz de nos entregar em uma morte de cruz para a nossa salvação. Imagine pela salvação do outro. E Jesus, ele se entregou ali no Calvário, morrendo em morte de cruz, pela salvação de uma geração pecaminosa, inimiga de Deus, sem conhecimento de Deus e sem vontade de conhecer o Senhor. E a Bíblia nos convida não para crer que Deus existe, mas para conhecermos ao Senhor. E é através de Jesus Cristo que você vai conhecer a Deus. E assim como a serpente foi levantada no deserto, para que o povo de Israel, quando fosse picado pela serpente, fosse curado quando olhasse para aquela serpente de metal. Assim Jesus te convida, você que foi picado pelo pecado, você que foi picado pelo inseto do pecado, para você olhar para Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, para que você tenha direito de paz e vida eterna. A Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Destituído é distante de Deus. O pecado levanta uma parede de separação entre o homem e Deus, para que Deus não ouça ele em sua vida pecaminosa. E Jesus foi levantado ali no madeiro, para que todos aqueles que foi picado pelo inseto do pecado, olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e ser salvo pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ser liberto da sua vida pecaminosa e receber o direito de filho de Deus por adoção de Jesus Cristo. E eu te convido nesta noite para você fazer esta aliança com Cristo, para você ser sarado do veneno do pecado e receber o direito de filho de Deus por adoção de Jesus Cristo e ter direito de salvação e vida eterna. Que esta palavra possa impregnar no teu coração e você fazer uma aliança com Cristo e receber o direito de filho de Deus, e você pregar esta palavra para outras pessoas que estão em volta de você, que precisam ouvir. Que Deus em Cristo continue abençoando você, seu lar e sua família, e que seja alcançado por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.